Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo, agora é a parte 2 do Brasileirão de 82 e 83, né? A gente falou a primeira parte do Flamengo campeão, né? Em 82 e 83, agora vamos fazer a parte 2, né? Sobre curiosidades, as surpresas, enfim, e afins, né? Nesse vídeo aqui. Vamos começar de 82, né? O Flamengo foi campeão, o Grêmio vice e o terceiro colocado foi o Guarani, né? E a surpresa de 82 foi o Guarani, lógico, né? O Bugre foi a sensação naquele campeonato, né? Como eu falei, ele tinha ganho a taça de prata de 81, né? E teve esse direito de jogar em 82, né? E o Guarani tinha um time forte, tinha um Careca e Jorge Mendonça como os craques daquele time, né? E o Guarani, por muito pouco, né? Não consegue chegar ao bi, né? Pelo time que tinha. Na primeira fase, o Guarani chegou a meter 8-0 e 8-1 no River, do Piauí e Ceará, respectivamente. Ou seja, o ataque do Guarani era muito positivo. Ou seja, e aí o Guarani foi avançando tranquilo de fase, né? Na primeira fase avançou tranquilo, na segunda fase foi a mesma coisa. E aí veio o mata-mata, né? O Guarani passou pelo Operário de Campo Grande e pelo São Paulo, né? São Paulo nas quartas. E aí encarou o Flamengo, né? O poderoso Flamengo. O Guarani lutou muito, né? O Bugre, né? Só que não conseguiu e acabou eliminado, né? O time perdeu 2-1 no Maracanã, no Brinco de Ouro, o maior público da história do Brinco de Ouro, né? Acho que 45 mil ou 50, se não estiver errado. O Guarani tentou, né? Até saiu na frente, mas depois o Flamengo deitou, né? Fez 3-1. O Guarani ainda diminuiu de novo, né? E ficou 3-2. Mas aí não deu, né? O Bugre acabou sendo eliminado. E apesar disso, o Guarani teve a sua melhor média de gols em toda a história na Série A, ou seja, mais de 2, não sei quantos gols. Porque o Guarani fez, se não me engano, acho que 53 gols naquele campeonato. Ou seja, fez mais gols do que o campeão Flamengo, por exemplo. Enfim, essa é o que eu quis falar, né? Se o Guarani foi bem, quem decepcionou foi o Atlético, né? O Galo, né? O Atlético tinha vários jogadores, né, de seleção brasileira, era um dos favoritos, né, obviamente. Só que o time de Minas decepcionou, né? O time até avançou de fase, né, na primeira fase, só que aí o Atlético caiu num grupo complicado ali, né, que era o Flamengo, Corinthians e Inter, né? Convenhamos, né? Flamengo ia passar, né, como passou, e a outra vaga seria entre Corinthians e Inter e Atlético, né? Por estar mais junto, né, desde 79, 80, todo mundo achava que o Galo seria o segundo time a avançar, né? Corinthians e Inter teriam que se virar ali para conseguir, né? E o Atlético decepcionou, né? O time fracassou ali contra Corinthians, contra Inter, né? E acabou sendo eliminado já na segunda fase, né? Se esperava muito daquele Atlético, né, no campeonato e o time não foi longe, né? Foi uma decepção. Agora pro jogão, né, daquele campeonato, eu coloco o jogo do campeão, né? Lá no primeiro jogo. Flamengo 3, São Paulo 2, né? Era a estreia dos dois times, né, no Brasileirão, né? O Flamengo era o campeão da América e do mundo, né? E o São Paulo era o bicampeão paulista, né? O Maracanã estava lotado ali, com uns 80 mil pessoas mais ou menos. E o São Paulo começa bem, né? Faz 2-0 ali, Serginho faz os dois gols. Só que aí o Flamengo mostra força, né? A torcida começa a cantar alto, começa a empurrar o time, né? Aliás, foi ali, muitos falam que foi ali, né, que nasceu aquela música famosa, né? O meu Mengão, eu gosto de você e tal, sabe? Então, e aí, nesse embalo, o Flamengo conseguiu virar o jogo e vencer de 3-2, né? E mostrou ali, né, a força de campeão mundial, né, do Flamengo, enfim. E é isso, né? Falamos de 82, agora vamos para 83, né? 83 o Flamengo foi campeão de novo, né? E teve surpresas ali, né? 83 a surpresa eu vou colocar o Atlético, né? O Furacão, né? O Atlético de Assis e Washington, né? A dupla Casal 20, né? Que eram apelidados, né? O Furacão surpreendeu, né? O time passou na Bacia das Almas, né? Nas fases de grupos, né? Tipo, não foi aquela campanha avassaladora, mas foi suficiente para avançar. O Atlético avançou, né? Avançou num grupo que tinha o Grêmio, inclusive, né? O Grêmio avançou junto, acho que foi na primeira fase. Acho que na segunda fase o Atlético, acho que terminou em primeiro, né? Na frente do Atlético Mineiro, se não estiver errado. Uma das fases ali.
E chegou nas quartas contra o São Paulo, né? Que era favorito, né? E o Atlético mostrou força, né? Venceu 2-1 no Couto Pereira e no Morumbi ganhou de 1-0, né? E eliminou o São Paulo, que era favorito, né? O campeonato. E aí o Furacão chegou na semi e encarou o Flamengo, né? O Flamengo de Zico, de Baltazar, de Raul Plasma, enfim. E não deu, né? Pra ir mais longe, né? Se o time não tivesse entrado tão apático, né, no Maracanã, talvez teria chance, mas enfim. O Atlético levou de 3-0 do Flamengo, né? E aí teria que fazer 3 gols, né, para avançar. E o Couto Pereira recebeu o maior público, né, do estádio, né? 60 mil pessoas, né? Ou seja, o Couto Pereira abarrotado de gente ali. O Atlético começou com tudo, chegou a fazer 2-0, ameaçou fazer o terceiro gol ali, só que aí o Raul começou a salvar o Flamengo, né? Depois o Flamengo conseguiu esfriar o jogo, né? Segurar o resultado mesmo adverso. E aí o Atlético não conseguiu, né? E acabou sendo eliminado, né? E o Atlético terminou em quarto lugar, né? A melhor campanha, né, de um clube paranaense, da capital no caso, né? Até aquele momento, né? Enfim, o Atlético acabaria ganhando um título só em 2001, né? Enquanto isso, 2 anos depois, né, o Furacão teria que ver o rival, né? Curitiba ser campeão em 85, enfim. Agora vamos para decepção, né? Teve vários times ali que decepcionou, mas eu vou colocar o Grêmio, vai. O Grêmio tinha um time forte e tal, era um dos favoritos. Mas pelo visto o Grêmio estava priorizando a Libertadores, sabe? Tanto que o Grêmio, né, jogou com o brasileiro com um time meio que alternativo ali e tal. O time até avançou primeiro, tranquilo nas fases de grupos, né? Mesmo mesclando o time, né? E priorizando a Libertadores. Só que aí chegou na última fase, né? Que tinha acho que São Paulo, Ferroviária e acho que Sport, se não me engano, o Grêmio tropeçou, né? O time era só ganhar da Ferroviária em casa. E acho que o Sport estava ficando com a segunda vaga, né? Que aí o Grêmio seria o segundo e avançaria. E o Grêmio perdeu da Ferroviária, né? Que já estava eliminada e acabou ficando de fora, né? Dos mata-mata. Para muitos foi até um vexame, né? Mas o Grêmio, né? O foco do Grêmio mesmo era a Libertadores daquele ano e o Grêmio acabaria ganhando, né? A Libertadores daquele ano, né? E no fim do ano o Mundial, né? E, enfim. Agora vamos pro jogão, né? Daquele campeonato de 83. Os dois times se enfrentaram na final, né? Como todos sabem, né? Flamengo e Santos, né? O Flamengo acabou ganhando. Só que eles também se enfrentaram na fase de grupos, né? Lá na primeira fase. E eles se enfrentaram na estreia, né? Inclusive, no Morumbi, né? O Morumbi estava lotado ali e tal. O Santos tinha se reforçado forte, né? Enfim. E foi um jogaço, né? O Santos jogou muito, o Flamengo também mostrou suas credenciais. E foi um jogo ali eletrizante e tal. E o Santos ganhou de 3-2, né, do Flamengo, né? Foi um jogo muito legal também, né? Um jogo movimentado e o Santos levou a melhor, né? E enfim, e é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é a parte 2, né, do Brasileirão 82-83, encerrado agora, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, falou.